pessoal que está aí fora. Vamos entrando. Esse povo fala muito, né? Vamos lá. Então, estamos de volta aí com a 14ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente, do IBRACON. Esse próximo painel está aberto para perguntas também, ibracon.com.br/participe, e também pelo QR Code para quem está acompanhando a gente online. A gente vai falar agora sobre sustentabilidade. O nome do painel é Informações de Sustentabilidade e Asseguração, Desafios e Perspectivas. Já estão todos presentes. Eu vou convidar já, então, para ir subindo ao palco, Eduardo Flores, coordenador técnico de CBPS, Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade. Eduardo, por favor. Reinaldo Oliari, coordenador do Grupo de Trabalho Sustentabilidade e ESG do IBRACON. Por favor, Reinaldo. Convido Oswaldo Zanetti, gerente de normas contábeis da CVM. Convido ao palco também Viviane Pereira, Head de Sustentabilidade, Diversidade e Inclusão na Porto. Obrigada. Vamos se sentar, então. Bom ver uma mulher, né? Porque tem muito homem, gente, né? Nessa área. Na área de contabilidade tem muito pouca mulher. Exato. Ainda? Tem, né? Vamos lá, mulherada. Somos boas em números também. Vou já pedir para o pessoal participar do quiz, para a gente poder trazer aqui para o debate também. Sempre ajuda com a informação aqui que vocês acham mais importante. A pergunta desse quiz é: qual vai ser a maior dificuldade das empresas na implementação das normas de sustentabilidade do ISSB? Integração de áreas, preparação de informações quantitativas, publicação de informações em tempo real, desenvolvimento de profissionais. Então, eu peço que vocês participem do nosso quiz, ibracon.com.br/participe, e no QR Code para quem está acompanhando online. Bom, vamos começar então, Viviane, mulheres, né? Ladies first. Perfeito, obrigada, Juliana. Eu tenho uma apresentação, acho que tem um passador, né? Perfeito. E aqui é aquele raio. Tá, perfeito. Vamos lá, gente. É um prazer estar aqui. Boa tarde. Tem alguns desafios, né, de ser a primeira pessoa logo depois do almoço a falar, então tem o desafio aí de deixá-los acordados. E, por conta disso, eu vou quebrar um pouco o protocolo e fazer a minha apresentação trazendo aqui algumas informações que não necessariamente são informações só profissionais. Tá? Então, primeiro, né, eu estou como gerente de sustentabilidade e diversidade na Porto, mas atuo na área de sustentabilidade há 20 anos e, durante essa jornada, eu passei por diversos setores aí da economia. Disse que ia quebrar o protocolo trazendo informações mais aleatórias, e essa primeira foto que eu destaco aqui é uma foto que está lá no topo de um vulcão no Equador, que está a 5.790 metros acima do nível do mar, e é só para fazer o primeiro disclosure que eu gosto de desafio. E é realmente um desafio estar aqui falando de sustentabilidade num evento de contabilidade e asseguração. Tá?
E é um desafio que a gente tem pela frente aí para fazer toda essa transformação e adequação na nova norma que está surgindo. Um outro desafio, e a segunda foto, é que eu tive uma passagem no setor de construção civil, e aí vale resgatar que a minha formação base é em psicologia, então, de fato, é bastante desafiador uma pessoa de humanas atuar no setor de construção civil numa agenda de sustentabilidade. A terceira foto também tem a ver com desafio, porque, em um dado momento da minha vida, eu decidi ser empreendedora no ramo de cafés, e ser empreendedor no Brasil é você ter desafio todos os dias. E a última foto é numa plantação de mandioca numa região de guerrilha na Colômbia. E o desafio lá era convencer agricultores a plantar mandioca utilizando técnicas de agricultura regenerativa, ao invés de plantar outras culturas. Então, vocês podem imaginar o tamanho do desafio. Mas vamos lá. Aqui eu trago muito rápido a linha do tempo da Porto. Eu acho que é interessante resgatar um pouco dessa linha do tempo. A Porto é uma empresa que está no mercado há quase 80 anos, e ela começou a sua jornada sendo uma empresa de seguro de automóveis. Só que, ao longo desses quase 80 anos, a Porto foi inovando e foi ampliando o portfólio de produtos, e hoje ela é muito mais do que uma empresa de seguros, e ela é um ecossistema. No Brasil, a gente está em praticamente todo o território nacional, com 56, entre aspas, escritórios, 25 regionais e 306 centros automotivos, com uma unidade no Uruguai. São 13 mil colaboradores, mais de 36 mil corretores, quase 13 milhões de clientes e 15 bilhões em valor de mercado. Somos a terceira maior e melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Aqui eu trago alguns prêmios ou reconhecimentos que a Porto teve ao longo desse processo. E a gente vive o nosso propósito, que é ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos. Como eu disse, ao longo dessa jornada, a Porto ela se tornou um ecossistema, e desde 2023 a Porto vem fazendo uma reestruturação dos seus negócios, se posicionando com verticais de negócio. Quais são essas verticais de negócio? A Porto Saúde, Porto Bank, Porto Serviços e a Porto Seguro. Então, como eu já disse, a gente é muito mais do que uma seguradora, mas é um ecossistema gigante com uma diversidade de negócios, feitos por e para pessoas. O grande desafio, e aí eu fico pensando aqui, inclusive, nas informações de sustentabilidade que precisam ser reportadas, então eu já trago um primeiro desafio, assim, né? Qual é a complexidade de você fazer, por exemplo, uma mensuração de emissões de escopo 3 de um ecossistema como esse da Porto? Aqui eu já começo a entrar um pouco mais no nosso assunto do dia, e eu acho que já é sabido, pela maioria que está aqui, que ESG é um driver cada vez mais presente no mercado de capitais. Essa primeira tela, eu trago números de mais de 2 mil estudos que, desde a década de 70, relacionam o desempenho de sustentabilidade, né, o desempenho de ESG, e rentabilidade de ativos. Uma outra informação relevante é que, ao longo do tempo, também, a gente começa a perceber um aumento do volume de recursos investidos a partir de uma estratégia de sustentabilidade. Aqui, quase 36% dos ativos sob gestão estão a partir de uma ótica de sustentabilidade. A gente começa a enxergar uma avaliação com relação a grau de risco para investidor, atrelado a aspectos de sustentabilidade. E, por último, a gente também observa, em diferentes regiões, o aumento do número de regulação de sustentabilidade. E aí, aqui eu coloco, né, algumas do Brasil, principalmente a última ali, a resolução da CVM 193. Se a gente percebe, os anos eles são muito próximos, então a gente vê um aumento nos últimos 10 e principalmente nos últimos 5 anos dessas regulamentações. E, basicamente, essa curva ela é puxada pela Europa, em segundo lugar, pela Ásia, e, em terceiro lugar,
pela América do Sul. Aqui eu trago um pouco da jornada de relato da Porto. A gente começa a fazer o nosso relato, e aí era um relato social, desde 2004. Em 2008, a gente passa a fazer o nosso primeiro relatório de emissões de gases de efeito estufa. Em 2012, a gente passa a ter a nossa primeira pontuação no CDP, que é onde tem ali um score de maturidade com relação à temática de mudanças climáticas. Em 2013, a gente passa a fazer o nosso relatório de sustentabilidade baseado no GRI. E em 2022, a gente passa a fazer o nosso relatório assegurado por uma terceira parte. E aí a gente começa a entrar num processo mais interessante, desafiador, que é o nosso relatório agora do exercício de 2024, que, ao invés de a gente começar esse processo ali no final do ano para publicar o relatório no início de 2025, a gente passa agora a fazer esse processo como um processo de adequação para a IFRS. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho aqui de como a gente está estruturando. Um outro desafio de estar aqui é porque eu tenho muito mais perguntas do que respostas. Então, o que eu vou apresentar de como a gente está se estruturando para fazer essa adequação ao longo desse 1 ano e meio, mais ou menos, como a gente está tateando o terreno, mas eu acho que é interessante deixar um espaço para contribuições aqui. Eu acho que está todo mundo aprendendo nessa jornada. Mas a gente está estruturando o nosso processo em 4 frentes, ou 4 fases, eu poderia dizer. Alinhar, preparar, implementar e comunicar. Então, a primeira fase, que é de alinhamento, primeira coisa foi fazer a construção de um grupo de trabalho, porque entendendo que, mesmo a construção de um relatório de sustentabilidade ali baseado em GRI, ele já é uma construção que não é uma construção única da área de sustentabilidade, mas a área de sustentabilidade ela tem o desafio de compilar essas informações e fazer a amarração desse relato. Ainda assim, é um relatório que fica praticamente a cargo da área de sustentabilidade. Os próximos processos que a gente vai passar de relato de sustentabilidade não dá para ser um relato que seja somente liderado pela área de sustentabilidade. Então, por isso, da importância da gente criar esse grupo de trabalho e garantir que todas as pessoas estejam alinhadas e que papéis e responsabilidades durante esse processo de relato fique muito claro. Então, a gente entendeu que, para participar desse grupo de trabalho, seria importante ter a participação da área de contabilidade, da controladoria, de relação com investidores, risco, compliance e sustentabilidade. A gente desenhou um plano de ação de como a gente vai fazer a adequação, e aí a segunda fase é a fase de preparação. E aqui começa o que eu disse, que a gente vai usar o relato de 2024 já para fazer essa preparação. Então, o nosso processo, o relatório de sustentabilidade da Porto, até o ano passado, ele era somente baseado no GRI. A gente passa a utilizar o SASB como referência, porque ele está muito mais próximo da FRS do que o GRI. Planeja uma capacitação desse grupo de trabalho, é tudo muito novo para todo mundo, para todas as áreas que compõem esse grupo de trabalho, então a gente entende que precisa, inclusive, eu entendo que isso é um dos maiores desafios que a gente vai passar durante esse processo, capacitação das pessoas, independente se é da área de sustentabilidade, se é de controladoria, se são equipes de asseguração, de auditoria. Um processo de gap analysis para atendimento da IFRS, então a gente não só começa a fazer a construção do relatório, mas na construção desse relatório baseado no SASB, a gente já começa a identificar ali alguns gaps do nosso relato que hoje não atenderiam a IFRS, mas que deveriam passar a atender a IFRS. E, por último, um plano de trabalho para esse período voluntário. E aí a gente parte para a terceira fase, que é a fase de implementação. Então, aí a gente começa uma análise de integração desses riscos e oportunidades de sustentabilidade na estratégia de negócio. Eu acho que a gente está num período bastante propício na companhia, porque é um período... Na Porto, a gente chama o planejamento estratégico de temporada. Então, a gente está, este ano de 2024, fazendo a construção da temporada das 4 verticais de negócio para a temporada 25-30, e aí a gente faz essa construção de estratégia dos negócios já alinhada com a estratégia de sustentabilidade, ou vice-versa. Constrói a estratégia de sustentabilidade desses próximos 5 anos, entendendo qual é a estratégia de cada uma dessas verticais.
E aí eu coloco ali em vermelho a estratégia de sustentabilidade do que é de fato material, porque eu vejo que o maior desafio que a gente vai ter de passar de um relatório GRI ou SASB, que é um relatório que é multi-stakeholder, para um relatório IFRS, que é de um stakeholder muito específico, que é de investidor, não dá mais, não existe mais espaço para um relatório de sustentabilidade que é simplesmente uma contação de história. A gente sabe que, muitas vezes, o relatório de sustentabilidade ele acaba sendo ele tem um papel ali de uma peça de marketing, e nos relatórios que vêm nesse processo que a gente passa, não existe mais esse espaço para ser um relatório de contação de história. E, por último, a última fase é, de fato, a fase de comunicar, que é fazer o relato, considerando o conteúdo, a eficiência, confiança do usuário ao divulgar as informações financeiras. E aí, aqui, como reflexão, e deixo essa reflexão para os meus amigos aqui do palco, eu elenquei 3, mas, com certeza, existem muitos outros desafios. O primeiro desafio, e aí é muito da perspectiva da área de sustentabilidade, é com relação a dados. Então, a qualidade desses dados, a rastreabilidade desses dados, a consistência e a materialidade desses dados. Eu mencionei lá na frente a dificuldade de você trabalhar numa companhia que tem esse ecossistema gigante que é a Porto, de, por exemplo, fazer uma mensuração de escopo 3. Então, dados realmente, eu acho que é uma questão aí que precisa ser olhada com muito cuidado. Em segundo lugar, a questão de estratégia, e aí eu repito o que eu falei no slide anterior, garantir que a estratégia de sustentabilidade esteja, de fato, integrada na agenda de negócio. Então, a gente está falando aqui de uma questão de materialidade da agenda ESG. Não existe mais espaço para ter uma estratégia de negócio, uma estratégia de sustentabilidade que esteja apartada da estratégia de negócio. E, por último, a questão de talentos. Eu acho que pessoas capacitadas para atendimento dessa demanda também vai ser um desafio. E aí, repito, não só pessoas da área de sustentabilidade que precisam entender mais do mundo de finanças e conseguir transportar as informações de sustentabilidade para essa linguagem, que é diferente da linguagem que as equipes de sustentabilidade estão acostumadas a trabalhar, e vice-versa, pessoas que estão aí nas áreas de finanças que também, de alguma forma, precisam entender esse contexto de sustentabilidade. E essas duas áreas se ajudarem a gente conseguir até essa linguagem em comum. É isso. Com isso, eu termino aqui a minha apresentação. É uma apresentação para aguçar um pouco o nosso debate. Para quem quiser saber mais, aqui estão os meus contatos. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, Viviane. Se o pessoal for usar ainda, eu pego aí, então. Você falou uma frase que está todo mundo falando desde que começou, né? Olha, eu tenho mais pergunta do que resposta, né? A gente está numa transição, então isso é uma marca muito grande, né? Desse momento, né? Vou passar aqui para o Eduardo. Quem sabe ele traz um pouco de resposta, né? Mais pergunta, será? Vamos lá, Eduardo. Obrigado. Espero trazer respostas, tem que ser certas, né? Uma muito boa tarde. Obrigado ao Ibracom pelo convite. Em meu nome, em nome do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, é um grande prazer compartilhar esse painel, né, com o Oliari, com o Oswaldo, com a Viviane, né, todo esse time de peso, né, para discutir a implementação tanto do S1 quanto do S2. Obviamente que seria de uma pretensão quase que infantil eu querer trazer aqui o know-how da auditoria para uma plateia de auditores, né? Então, vou fazer o que muita gente faz na Universidade de São Paulo, onde eu sou professor, tentar trazer um pouco do know-why, né? O saber por quê ajuda a criar um estofo técnico no sentido de se buscar essas respostas que têm sido, para as perguntas que têm sido trazidas, né? Exatamente no sentido de se entender que a gente está entrando num mundo que ele tem alguns distanciamentos com relação àquilo que nós já conhecemos, tanto na elaboração dos relatórios contábeis, mas tem também muitas aproximações, né? Então, eu vou tentar ficar aqui para não ficar de costa para ninguém. Primeiro ponto, né, que eu acho que é substancial, eu separei aqui em quatro vertentes a minha apresentação, né?
Um pouquinho do One Standard versus Several Standards, né? Um padrão, um One Report, né? Que a gente costuma dizer, o dia que os relatórios corporativos passam a se integrar, comparativamente a múltiplos padrões. Né? Onde é que eu estou querendo chegar com essa primeira discussão? Por que da criação do ISSB? Por que da criação de um padrão internacional de normas de relatórios de sustentabilidade? Tá? Pelas mesmas razões, pela criação de um padrão internacional para relatórios financeiros. Tá certo? E isso tem uma raiz que não começa com a 11638 aqui no Brasil, propriamente dito. Isso começa muito mais antes. Né? Tem um passado que pode nos ajudar um pouco nessa contextualização. Segundo, a própria origem do ISSB, né? Do International Sustainability Standards Board, e aí automaticamente a criação do Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade aqui no Brasil. Né? Quem tiver interesse, inclusive, em maiores informações do CBPS, acesse o site da Fundação CPCS, né? Se inscreve no newsletter, tem o boletim que pode receber as informações, tem inclusive os vídeos do primeiro fórum do CBPS, que aconteceu em Brasília há coisa de 3, 4 semanas atrás, então fica esse convite. Né? Os próprios desafios inerentes à auditoria do S1 e do S2. Bom, como a Viviane bem comentou, boa parte, por exemplo, dos relatórios de sustentabilidade são qualitativas, né? Partes qualitativas. Como é que eu audito uma narrativa? E esse é um ponto substancial da discussão. Como é que eu audito, por exemplo, né, aquilo que são intenções, muitas vezes, e não necessariamente são implementações fáticas? Né? Isso, quando a gente coloca do ponto de vista, num primeiro momento, dá um choque, porque a gente está materializando algo, mas nós já fazemos isso, em alguma medida, nos relatórios de contabilidade. Né? A gente não pode esquecer que boa parte das demonstrações financeiras é composta por informação qualitativa. E, por fim, mudanças na formação do auditor. Obviamente que o hábito do cachimbo deixa a boca torta, né? Sendo eu professor, eu não poderia olhar para um outro aspecto que eu acho que seja importante, né, com relação a atributos de formação. Então, o que a normatização dos relatórios contábeis pode nos ensinar? Né? Esse é um primeiro passo interessante. Se a gente pegar um espaço curto de tempo, né, os últimos 100 anos, mais ou menos, e fazer um enfoque, um recorte no mercado norte-americano, precedentemente à crise de 1929, não existia um conceito de Generally Accepted Accounting Principles, não existia um gap. Como é que as empresas produziam relatórios contábeis no começo do século XX? Né? Produziam os relatórios com base, muitas vezes, em procedimentos e políticas contábeis desenvolvidos pela própria companhia. Então, uma das razões, a partir da crise de 29, com a criação do Comitê OMEI, que vai investigar como a contabilidade poderia ter ajudado na predição da crise de mercado de capitais 29, conclui que a inexistência de um padrão ou de um procedimental contábil usualmente aceito, usualmente aplicado, criou demonstrações financeiras naquela ocasião, que eram demonstrações financeiras chamadas de diversidade em prática. Certo? Tem uma série de exemplos lá de tratamentos contábeis que eram lidados por uma empresa de um jeito, por outra de outro jeito. Né? Bom, então se a gente pega esse excerto e traz para o século XXI, traz para a contemporaneidade, você imagina então usando vários e múltiplos padrões de relatório de sustentabilidade. O risco do cherry picking, né, você pegar o pedaço que te interessa e ignorar o pedaço que não é bom para você é muito grande. Tá certo? Então, é disso especificamente que se centra a primeira discussão. Né? Depois você vai ter 3 momentos, que é a busca por princípios, num primeiro lustro, quase dos primeiros 10 anos. Né? A posteriori, a emanação de uma profissionalização, vamos dizer assim, os profissionais tentando ditar as normas contábeis, até a criação do FASB em 73 e do IASC, predecessor do IASB, né, em 73. Então, o ano passado, o IASB, dito de outra forma, completou 50 anos. Né? Só que com a criação da sua forma ali como IASC. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa tirar, acho que de antemão, é múltiplos padrões podem criar o risco de uma assimetria acentuada da informação. Seja ela informação contábil, seja ela informação de sustentabilidade. Tá certo? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Para os auditores, qual é a complexidade maior? Como que eu audito múltiplos padrões? Né? Hoje, a auditoria de relatório de sustentabilidade é um procedimento previamente acordado, em boa parte das discussões. Então, esse procedimento previamente acordado, ele não tem o mesmo lastro, o teste substantivo, o mesmo veio e a robustez de um procedimento de auditoria que uma auditoria completa, um Positive Assurance, por exemplo, tem. Né? Então, automaticamente, o investidor olha para essa informação e sente esse peso.
Como é que eu vou incorporar isso, por exemplo, no meu valuation? Como é que eu vou incorporar isso no meu modelo de análise de crédito, sendo que essa informação pode ter algum tipo de fragilidade no seu processo de elaboração? Essa aqui é só uma curva para mostrar como é que, ali de 1900 a 1975, né, a formação e a criação, a normatização contábil, ela avançou acentuadamente. Né, especialmente nas épocas até a década de 70, que é quando se formam os grandes normatizadores contábeis. Então, esse grande movimento de grande geração de conteúdo, logo que uma tratativa de relatório corporativo inicia, é bastante usual. Né? Aqui um ponto que eu acho importante. Né? Por que a gente automaticamente precisa muito dos auditores numa asseguração completa dos relatórios de sustentabilidade? Tá? Nós nos acostumamos numa vertente, esse aqui é um capítulo de livro numa coletânea que está para ser lançada, né, em que eu particularmente discuto o gerenciamento de resultados e o greenwashing. Então, o que é o gerenciamento de resultados? São escolhas contábeis com uma finalidade previamente estabelecida, que não necessariamente é a representação fidedigna. Certo? Eu estou no âmbito das escolhas contábeis, eu estou no âmbito dos procedimentos em que eu consigo ter alguma margem de subjetivismo, e automaticamente eu escolho aquilo que favorece os interesses de um grupo em detrimento do coletivo, vamos dizer assim. Bom, dito de outro modo, é uma forma de se interpretar o próprio greenwashing. Né? Eu relatar aquilo que eu não fiz. Então, o gerenciamento de resultados e o greenwashing, né, são faces opostas da mesma moeda. Que há a intenção de se utilizar os relatórios corporativos para finalidades distintas do que a representação verossímil dos atos econômicos e dos atos comerciais, dos atos empresariais. Né? Então, aqui a gente tem, desde da fase 1, que são os eventos na realidade, até a fase 3, que é a comunicação por intermédio dos relatórios, a gente tem regras de captura desses eventos e automaticamente publicação desses eventos, reporte desses eventos. Se isso não tem uma estrutura muito clara, muito consolidada, e camadas de governança que vão convalidar essa informação, automaticamente o risco de manipulação dessas informações ele aumenta expressivamente. Né? Aqui é uma forma de se olhar para a discussão do ESG sem fazer uma distinção do atributo econômico. Né? Então, quando eu olho, por exemplo, para o E, né, para o aspecto contábil, para o aspecto social, para o aspecto ambiental, né, para o aspecto no sentido do reflexo econômico, do reflexo financeiro que se tem sobre tudo isso, essas três vertentes, elas culminam pelo impacto no enterprise value. Ou seja, aqui embaixo, tudo vai desaguar no valuation da empresa. Então, quando o investidor ele entende que faz sentido colocar recursos naquela empresa, esperando um retorno mais baixo, porque aquela empresa tem uma longevidade maior pelo modelo de negócios, porque ele observou alguma coisa do ponto de vista social ou ambiental que fez com que ele tivesse essa inferência, automaticamente ele está refletindo no valor da empresa uma percepção, né, sobre atributos de sustentabilidade. Então, à medida que títulos de dívida indexados, chamados green bonds, né, em fundos verde, começam a aumentar exponencialmente, o que está acontecendo? Uma maior percepção por parte dos investidores e credores de que aquela informação tem algum peso para fins de investimento e alocação de capitais. Então, quer dizer, agora essa informação não é tão somente uma informação marginal, ela está no núcleo do processo de tomada de decisão. Né? Aqui é só uma figura mostrando, por exemplo, como é que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né, os SDGs, os 17 ODS, né, eles poderiam, de uma certa maneira, serem ali utilizados para fins de uma mensagem não tão verídica. A gente tem visto, por exemplo, vários pagamentos de bônus para executivos indexados a práticas de ESG. Então, isso é um ponto automaticamente que pode me levar a um estímulo maior. Então, assim, a primeira conclusão que a gente pode ter é que, no final do dia, a gente está falando de relatório corporativo. Em sendo ele usado para a manutenção das relações contratuais da empresa, a função dos auditores é primordial. Tá certo? A gente não consegue passar pelos relatórios corporativos, pelos relatórios de sustentabilidade, sem o trabalho dos auditores. Como os normatizadores contábeis podem contribuir, né, para os relatórios de sustentabilidade? De uma forma bem breve, aqui é um pouco da criação do ISSB. Qual é a finalidade do ISSB? Reduzir a quantidade de acrônimos que existem sobre sustentabilidade. Seja por meio, o ISSB cresceu muito rapidamente por meio de um grande M&A, vamos dizer assim. Né? Ele se juntou com o Integrated Reporting, com o SASB, com o TCFD. Ele trouxe para dentro da estrutura da Fundação IFRS, criou ali, duplicou os escritórios, né?
Então, esse é um primeiro ponto. Ele reduz colocando todas essas normas em que ele incorpora os normatizadores no mesmo ecossistema. Então, eu faço conversar agora, dentro da Fundação IFRS, o framework do relato integrado com as normas do SASB. O S1, que é um pedaço das normas de contabilidade, basicamente estrutura conceitual e S1, junto com as normas do framework do relato integrado. E um outro ponto importantíssimo, do Process Handbook. A forma como a Fundação IFRS elabora normas há 50 anos é um case de sucesso. Há mais de 145 jurisdições no mundo que adotam as IFRS, correto? É possível dividir os padrões contábeis no mundo como US GAAP e IFRS, né? Ou seja, há todo um ativo intangível que tem sido construído ao longo dos últimos 50 anos, que mostra que o método e o processo que os contadores desenvolveram para normatizar os relatórios financeiros pode ser muito bem empregado em outros formatos também de normatização, como no caso, por exemplo, dos relatórios de sustentabilidade. É claro que há muitas normas que precisam ser desenvolvidas ainda, obviamente, ou aprimoradas, né? Mas esse histórico é um fato, né? Não é uma ficção. Né? E aqui, pontualmente, né? Como auditar narrativas? Né? Porque boa parte do que a gente olha para os relatórios de sustentabilidade são narrativas. Né? E esse termo ganha uma certa... ficou um pouco pejorativo, meio estranho, né? Ficou um pouco bagunçado por conta das discussões, das polarizações, mas a primeira coisa que a gente precisa olhar é assim, vamos descobrir realmente que universo a gente está lidando. O estofo técnico das normas do ISSB, para fins de implementação, são as normas, ou têm sido as normas do SASB, o Sustainability Accounting Standards Board. 75% das métricas do SASB são quantitativas. Então, não é tão qualitativo assim como a gente está, a priori, pensando. E 25% é qualitativo. Tá certo? Então, a gente está falando em 3/4 e 1/4. Né? Segundo ponto, a auditoria contábil ela é estritamente baseada em atributos objetivos. Né? Quando eu elaboro um Purchase Price Allocation, um laudo de PPA, por exemplo, um teste de impairment, né? Ou até mesmo quando vai fazer o SPPI para fins de... o teste de modelo de negócios, por exemplo, para fins de implementação da FRS 9, classificação de ativo financeiro. Quando vai se discutir, por exemplo, provisões, né? Possível, provável, remoto, as classificações, ou até mesmo partes relacionadas, que é muito mais uma divulgação e não necessariamente um efeito em face de balanço. Tudo isso a gente está se baseando, muitas vezes, em premissas da administração, correto? A gente está se baseando até mesmo na crença de que aquele goodwill que eu estou reconhecendo, ou permitindo que seja reconhecido hoje, vai gerar rentabilidade futura. Então, às vezes, até um pouco da resistência de como eu vou auditar isso, né, é necessário que ela tenha essa importante reflexão sobre a maneira como é conduzida a auditoria hoje. A auditoria pós-IFRS, para demonstrações financeiras, ela tem muito mais subjetivismo do que pré-IFRS. Envolvimento de especialistas no processo. Envolvimento de especialistas no processo de auditoria. A gente já faz isso, né, rigorosamente. Tá certo? Quando eu chamo um engenheiro, quando eu chamo alguém de tesouraria, por exemplo, para avaliar, né, juízo técnico e desafio de premissas por parte do auditor. Né? Isso é um ponto substancial. Teste de aderência do modelo de negócio, famoso macroview. Faz sentido o que está sendo proposto? Né? Eu vou descarbonizar toda a minha operação nos próximos 10 anos. Quanto vai te custar isso? É inset ou é offset? Você vai descarbonizar mediante a mudança no processo industrial ou você vai descarbonizar mediante a compra de crédito de carbono? Né? Então, à medida que o auditor passa a ter que olhar para essas coisas, talvez alguns compromissos não sejam tão facilmente adequados ou aceitos. E só por fim, né, mudanças no perfil de formação do auditor. A necessidade de um amplo domínio da teoria econômica. Quando a gente fala nos custos, efetivamente, nas externalidades de se produzir, de se poluir, de emitir dióxido de carbono, é da teoria econômica que a gente está falando. Recorrer à teoria contábil para entender o que já nos ajudou, ao longo do tempo. Ter um cabedal quantitativo mais bem elaborado. Ética, não como algo que eu preciso fazer para ter os pontos no CRC e continuar validando ali o meu KNAI. Mas ética como um estudo sério da ciência da moral.
A profissão de contabilidade é talvez uma das poucas profissões que goza de pleno emprego ainda em períodos de crise econômica. E a definição de pleno emprego na economia é: você não tem desemprego para essa profissão. Então, usar a argumentação de que eu fiz porque alguém me mandou fazer, numa profissão de pleno emprego, é cobertor curto, né? É uma história que não resiste ao teste da dialética. E o conhecimento normativo, que é o que nós temos feito ao longo dos últimos 100 anos. Tá certo? Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Eu passo a palavra para o Oswaldo agora, Oswaldo Zanetti, gerente de normas contábeis da CVM. Desculpa. Muito boa tarde a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês, mais uma edição, né, 14ª Conferência, né, Brasileira de Contabilidade e de Auditoria. Antes de entrar no tema, eu confesso uma surpresa que eu tive hoje de manhã, que eu estava fazendo umas pequenas anotações, né, eu lembrei, preciso pegar aquele material que eu recebi na conferência do ano passado, né? Fui lá na minha estante, peguei, a hora que eu fui ver era da 3ª conferência, 2013. Então, para vocês verem como o tempo passa, né, gente? Obrigado novamente pelo convite. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre a 193, que eu acho que é importante aproveitar essa oportunidade, que a gente tem percebido que resta ainda algumas dúvidas, né? Restam algumas dúvidas em relação à implementação de alguns dispositivos da instrução, né? Seja na etapa voluntária, não obrigatória, seja na etapa obrigatória, né, e a aplicação também de alguns reliefs, né, que são reconhecidos pela resolução. Foi a primeira resolução no mundo que adotaram os padrões do ISSB, né. Essa resolução ela ficou alguns dias lá na página do IASB, né, constando lá. É um enorme orgulho nosso, aqui da CVM, fazer parte dessa evolução no mercado de capitais. Acho que é o verde, né? Ok. Como vocês sabem, é o nosso dever de ofício, né? As opiniões que eu vou expressar aqui são minhas e não necessariamente representam a opinião da CVM. Eu coloquei aqui alguns itens, né, sobre o objetivo da 193, mas eles coincidem com os objetivos de criação, como o Eduardo comentou agora há pouco, né, de criação do ISSB e da edição dessas normas do ISSB, para serem voltados ao arcabouço global, né, único de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. O objetivo da 193 foi exatamente estabelecer a convergência com os padrões emitidos, né, as normas emitidas pelo ISSB. Como vocês estão cansados de saber, com base nesse público, né, adota materialidade financeira, que é um dos desafios que a Viviane comentou, né, em relação a como quantificar, né, que antes os relatórios eram estritamente narrativos, né, e agora com a adoção da 193, né, a adoção das normas do ISSB, eles passarão a ter também o critério quantitativo. Destacando também que as normas do ISSB são normas de divulgação financeira, não é norma de classificação para divulgar se um instrumento ou se uma empresa atende aos critérios ESG ou é verde, né? Aqui tem uma linha do tempo, né, destacando as etapas de adoção da 193, né,
Começou agora em 1/1/24, né, a adoção voluntária, né, para as companhias abertas, fundos de investimentos e as securitizadoras. Adoção voluntária, 1/1/24. As empresas que optarem por aderir nesta etapa, elas devem fazer um comunicado ao mercado até o final desse ano, né, caso elas optem por adotar, ou caso, se elas já tiveram declarado, elas podem desdeclarar, né? Pode falar, voltar atrás ao que elas estabeleceram, mas até o final desse ano. A gente estima que durante o ano de 24 e 25, né, a gente estará adotando, internalizando, como o próprio Alexandre comentou agora, hoje de manhã, nós estaremos internalizando as normas do ISSB através do CBPS, né, e também a CVM pretende fazer um estudo de diagnóstico, né, durante essa etapa para levantar algumas informações a respeito de eventuais ajustes, né, como o Alexandre também comentou, que podem ser necessários em relação a essa etapa, né, de adoção, né, em termos de a gente ter que ajustar, né, alguns pontos em relação à adoção dessas normas. E como hoje previsto na 193, estabelece a obrigatoriedade para as companhias abertas a partir de 1/1/26, divulgação em 27. O conteúdo. As periodicidades de reporte também, ela estabelece pelo menos igual ao do DF de fechamento de exercício, né? Exercício social anual. Mas se eu quiser fazer num ITR, por exemplo, acompanhar as informações do ITR, a companhia pode fazer, só que ela não é obrigada. Tá? O que a 193 exige é a adoção, a elaboração e divulgação, pelo menos anual. Tem que ser, como estabelece as normas de SSB, identificada, a informação ela tem que ser claramente identificada e apresentada de forma separada de outras informações, para que elas não sejam misturadas, né, com outros tipos de informações que não sejam aquelas estabelecidas pelo S1 e S2. A base é a entidade consolidada, caso a empresa exista controladas, caso a empresa não tenha controladas, é base na individual. Mas se a empresa tiver uma controlada, ela pode elaborar somente na entidade consolidada, entidade que reporta, entidade consolidada. Declaração explícita de aderência, como também estabelecida pelas normas do ISSB, e a asseguração, como vocês já sabem, estabelecida pelo artigo 6º, por auditor independente registrado na CVM. As flexibilizações, aqui em termos de conteúdo específico, que não estão contemplados no S1 e S2. Flexibilizações. As flexibilizações existem no S1 e S2, só que aqui a gente resolveu alargar um pouco mais a adoção dessas flexibilizações, ao ponto que a entidade que está, por exemplo, opta por adotar agora em 2024 para divulgação em 25, ela pode adotar os reliefs estabelecidos pelo S1 e S2 até o primeiro ano de adoção obrigatória. Ou seja, se eu adoto agora, opcionalmente, em 24, eu vou seguir 24, 25, 26 é o primeiro ano de adoção obrigatória. Em 26 ainda eu posso adotar os reliefs estabelecidos pelo S1 e S2. Somente a partir de 27 que eu vou adotar vamos chamar assim, o full, né? Tudo que a norma requer. 27, divulgação 28. A decisão pela sua adoção voluntária implica a continuidade. Se, por exemplo, a empresa optar por divulgar agora, preparar e divulgar com base, preparar 24 e divulgar 25, falar, mas agora em 25 eu não quero. Ela não vai poder, ela tem que ter uma continuidade na apresentação, e isso a norma estabelece, porque a obrigatoriedade somente é 26. Né? Então, a gente colocou esse dispositivo exatamente para evitar essa situação, que a empresa prepara e divulga com base em 24, só que 25 ainda não é obrigatório, ela fala assim, esse ano eu não vou divulgar, volta a divulgar em 26.
com base em 26, apresentação em 27. Então, para evitar essa situação, esse dispositivo foi inserido. A declaração voluntária deve ser divulgada, como vocês já sabem, como eu já comentei, né? Houve, umas 2 ou 3 semanas atrás, uma empresa divulgou, né, que ela vai adotar de forma antecipada, né, o S1 e S2. Os prazos, aqui é uma diferencinha também que existe em relação ao S1 e S2, que no primeiro ano de adoção obrigatória, ele pode ser feito, na adoção voluntária, e no primeiro ano de adoção obrigatória pode ser feito junto com o formulário de referência, que é até maio. E depois de 27, que é o segundo ano de adoção obrigatória, apresentado em 28, ela vai ter que seguir a base das DFs, divulgar em conjunto com as DFs. E aqui eu acho que é o ponto que mais interessa a vocês, né? Essa questão, que também a gente tem recebido alguns comentários, né, dúvidas em relação a como vai ficar as exigências da 23, em relação à asseguração dos relatórios financeiros relacionados à sustentabilidade. De acordo com a Lei de Mercado de Capitais, a CVM ela tem poder de disciplinar e exigir, né, das companhias abertas, né, emissões de informações, além daquelas baseadas em informações contábeis históricas, as DFs, e também, com base na Lei de Mercado de Capitais, a CVM tem poder de exigir a asseguração de outras informações que não as informações baseadas em dados contábeis históricos. Ou seja, a CVM pode exigir a asseguração dessas outras informações. Por exemplo, o relatório financeiro, o relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. E, fazendo isso, a CVM ela direciona para a adoção da 23, que é a que regula, disciplina a atividade de auditoria independente no mercado de capitais. E, com isso, vem todos aqueles requerimentos que são exigidos dos auditores em relação à auditoria, né, à asseguração das informações contábeis, dos relatórios, né, baseados em informações contábeis históricas, as demonstrações financeiras. Então, no nosso entendimento, todos os requerimentos que hoje são exigíveis, né, em relação à observância os requerimentos de observância para o exercício da atividade de auditoria independente no mercado de capitais, eles devem ser observados também para a asseguração da informação financeira relacionados à sustentabilidade. Só um ponto aqui, em relação a como vai haver dois foco, né, produtos de asseguração, demonstrações financeiras e relatório de sustentabilidade, não é nada que impeça que o mesmo auditor faça a asseguração dos dois relatórios, porque a asseguração de DF não é asseguração de informação contábeis históricas, não conflita com a asseguração da informação financeira relacionada à sustentabilidade. Por isso, a gente entende também que não há nada que impeça que o mesmo auditor faça essas duas assegurações. Ou pode até ter auditores diferentes também. Aqui eu peguei um pouquinho da análise de impacto que foi elaborada pela Fundação IFRS com base na emissão da norma, porque isso muito aqui se aplica, ele está bem, não é uma análise de impacto regulatório que a CVM é obrigada a fazer, tá? A gente não fez isso em relação a essa norma, porque é uma norma de convergência. O decreto 10139, ele isenta a CVM de elaborar análise de impacto regulatório quando é norma relacionada à convergência. Mas eu resolvi trazer aqui porque ela chama atenção a alguns dos benefícios, né, que esse tipo de documento, né, essa informação vai trazer, né? Vai haver custos? Sim, vai haver custos, mas pela análise efetuada pela Fundação IFRS, os benefícios da edição da norma,
elaboração da informação, elas superam os custos relacionados. É um documento também que é interoperabilidade com as ESRS, né, da União Europeia, né, que foi divulgado não faz muito tempo, em relação a algumas consistências que existem entre os documentos, né, que isso chamou a atenção, né, que quase todas as divulgações isso daqui é relacionado ao clima, tá? S2, né? Todas as divulgações do USB relacionadas ao clima estão contidas na ISRS, ou seja, quem vai adotar também a ESRS também e está operando aqui no Brasil, então vai ter essa facilidade, né, em relação à interoperabilidade dessas normas. Aqui é uma informação também que foi divulgada não faz muito tempo pela Brasca, né, em relação a os desafios, né, que as empresas vão, porventura, encontrar para a adoção da 193, né? E também foi feita uma pesquisa em relacionada às empresas que optariam, né, divulgariam adotariam a 193 já agora no período de voluntariedade. Do universo aqui pesquisado, 15 abertas responderam que sim, né? Que elas estão pretendendo adotar, né, a 193 agora em 2024, preparar com base em 2024 para divulgar em 2025. Osvaldo, acabou o tempo. Só um minutinho, tá? E trouxe também alguns argumentos, né, para a não adoção antecipada, que a gente também já conhece, né, há algum tempo. A limitação de recursos, algumas dúvidas na divulgação, que é natural desse processo inicial. E eu só trouxe aqui também para ilustrar também algumas questões, né, que os desafios que as empresas apresentaram, a questão da materialidade, né, com impacto financeiro, que a Viviane acabou de destacar, né, a adaptação dos sistemas de coletas de dados, né, falta de engajamento das lideranças, que isso é uma questão muito importante que afeta o operacional das companhias, né, a qualificação técnica, multidisciplinaridade de equipe, né, e uma que chamou a atenção foi essa última que está embaixo, a responsabilização do contador, né, pela assinatura do relatório, né. Também isso eu acho que é natural desse processo, por a gente estar lidando com uma informação que nós não nos não é de nossa formação, né. Então isso causa um pouco dessa ansiedade, mas isso é natural do processo. O CFC está aqui, né. Ele provavelmente vai atuar bastante nessa área de educação, né, relacionado a esse tema, para que um pouco esse receio, né, seja um pouco diminuído na adoção dessas normas, da 193. Muito obrigado. Obrigada, Osvaldo. Desculpa, eu sou chata, né, que tem que cortar. Mas é que é norma que não acaba mais. Se eu deixar você falando, acho que você vai até a noite, né? Ainda vai faltar, porque eu até lembrei que a Ana Paula Vez, que eu vi mais cedo aqui do Santander, estava falando que é impressionante o quanto que a quantidade de regras e mudanças gera uma instabilidade, né? Até resgatei um estudo do INSPER, que foi feito em 2019. Imagino que eu não tenha melhorado, só piorado, né? E o questionamento tributário no Brasil soma 5,4 trilhões de reais, o equivalente a 75% do PIB. Então, importante esse trabalho de vocês para não errar, né? A fragilidade, né, da quantidade de regras e normas e mudanças é sempre um desafio grande para o crescimento econômico, né? Eu queria agora dar a palavra para o Reinaldo Oliari, coordenador do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade e ESG do IBRACON. Oliari. Boa tarde a todas e a todos. Bom, primeiro, uma honra estar aqui. O ano passado, hoje o atual presidente do IBRACON, né, o Sebastião, estava coordenando um grupo de sustentabilidade ESG e eu assumi aqui a responsabilidade de coordenar o grupo. Tem alguns membros aqui, obrigado por ter comparecido hoje. E também agradecer a todos os auditores que contribuem com o IBRACON. É um trabalho voluntário,
Ela é importante para a profissão como um todo, tanto para contadores quanto para auditores, e tanto os auditores têm um papel fundamental para a sociedade. E eu acho que estarmos aqui dedicando um pouco do nosso tempo para aprender um pouco mais, saber das novidades, escutar aqui direto dos reguladores que estão aqui, das empresas, o ponto de vista de um pouco do mercado de capitais, é muito importante. Eu não poderia começar a falar aqui das normas de sustentabilidade e também de asseguração sem falar um pouquinho do esforço de todos os grupos de trabalho, das diretorias que o Bracon faz. No ano de 2023, por exemplo, a gente teve aí mais de 140 reuniões. Foram uma série de normas que foram traduzidas. O grupo de sustentabilidade trabalhou diretamente, a gente dividiu entre o grupo para olhar a tradução. Hoje, para uma questão de consistência e qualidade, o IBRACON é o único órgão que tem a responsabilidade para fazer as traduções de normas de auditoria e de contabilidade no Brasil, justamente para sermos consistentes com o que tem sido colocado internacionalmente. Foram 23 interações com órgãos reguladores. Então, CVM, Banco Central, IFAC, outros órgãos, ANAC, ANEEL, ANATEC, Anatel. Então, todos os órgãos que hoje normatizam de alguma maneira as operações das companhias no Brasil e também o aspecto diretamente ligado a finanças. Hoje o Bracon conta com mais de 500 projetos monitorados e tem 53 ações de educação profissional continuada. Aqui, hoje, a pontuação faz parte, né, para aqueles que estão participando de educação continuada. Tem alguns membros do Bracon aqui, agradecer à equipe que faz parte da educação continuada, para a Vivi, que a gente estava falando anteriormente, conte que o Bracon, não só para letramento das pessoas que trabalham com auditoria, mas também contabilidade, a gente tem aberto treinamentos para os profissionais das firmas, tanto relacionado ao IFRS S1, a parte também de auditoria, então está aberto ao público para que nós faremos novas turmas para letramento dos profissionais, treinamento para ter mais uniformidade e qualidade no trabalho, tanto dos preparadores de informação financeira e não financeira, quanto nas firmas de auditoria, para fazer uma asseguração de maneira consistente, apropriada, com qualidade. Tem 2 projetos de lei relevantes, acho que está conectado um outro, tem uma regulamentação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Então, quando a gente fala de escopo 1, que são as emissões da própria companhia, ou escopo 2, que é energia comprada, tem aqui nossos representantes de energia no grupo aqui também, ou escopo 3, que aí é emissão de gases de efeito estufa equivalentes, né? Se a gente pega CO2, a gente consegue converter dentro de uma cadeia de valor. Quais são as emissões? Esse mercado, você vai ver que muitas das empresas acabam relatando em seja um relatório de sustentabilidade, um relato integrado, informações relacionadas à compensação desses créditos de carbono. Hoje você tem um mercado paralelo, o Brasil ainda não tem um mercado regulado, então tem o projeto de lei 2148 de 2015, ele está na Câmara dos Deputados. O IBRACON, ele apoia esse projeto, mas é importante que as informações sejam, de alguma maneira, asseguradas para trazer mais confiabilidade a esse sistema, aos créditos. Você vê quantos escândalos que tem saindo hoje no mercado por uma falta de procedimentos padronizados, regra de independência, escrutínio da informação, e o profissional de auditoria ele é mais preparado para fazer esse desafio. Esse mesmo projeto tem o projeto de lei 182 desse ano, 2024, que também está no Senado, que ele altera algumas dessas regras. Então, sem ter um processo de norma, qualidade, onde um auditor possa fazer serviços padronizados, fica muito difícil você dar credibilidade a essa informação. Daí a importância de ter um auditor e ter todos nós aqui, os auditores, preparados de maneira uniforme para fazer esse procedimento com qualidade. Tem também um projeto de lei, esse de 2022, que cria o selo de investimento verde. Nós, como representantes da profissão, somos favoráveis, mas
a gente entra no mesmo procedimento. A gente precisa estar descrito o que é essa certificação. Seria uma asseguração padronizada para que um auditor possa fazer procedimentos, desafiar essa informação, ver como ela está sendo elaborada, para colocar isso num relatório, seja numa emissão de social bonds, green bonds, ou qualquer emissão que a companhia está fazendo, ela pode dar credibilidade de uma maneira com que qualquer auditor possa fazer um procedimento semelhante? Então, o nosso apoio a essa norma, a esse projeto de lei, é que ele seja feito de uma maneira como outras normas têm sido feitas, para que você dê credibilidade a essa informação, e tem toda uma regulação por trás disso. A gente tem o Conselho Federal de Contabilidade, a gente tem CVM, a gente tem outros reguladores que vão fazer o escrutínio e também regular a profissão, para saber se o que está sendo aplicado tem independência, se tem qualidade, se tem revisão de pares, como o próprio Zanetti acabou de colocar aqui numa das regulações da CVM. Eu acho que também é importante ressaltar para todos aqui presentes o papel de Ibracon na atuação no mercado com excelência da profissão. Então, as firmas que estão aqui representadas, o Ibracon precisa de profissionais para ministrar os treinamentos, para comparecer aos treinamentos, e para que você tem muito projeto de lei, tem muitos trabalhos que são sem a contribuição das firmas, o Ibracon acaba não fazendo. O nosso trabalho é voluntário, não é remunerado. Então, a qualidade que a gente tem, sendo hoje o primeiro país a adotar as normas de sustentabilidade no mundo, carece de profissionais para que tenhamos todos o letramento do que é essa norma, o que vai ser divulgado, se uma companhia ela é sustentável. E aí, eu não estou falando aqui de, nossa, sustentável é abraçar árvore. Não. Uma palavra que eu acho que os auditores estão mais acostumados. Going concern. Risco de continuidade de negócio. Se eu mudar uma regulação, será que meu negócio continua? Ele tem continuidade? Se por acaso, por um decreto, alguma operação não puder mais ser ativada, eu não poder mais fazer algum tipo de extração, ou não poder trabalhar com determinado fornecedor ou material, será que minha empresa tem longevidade? Esse risco está mapeado? E se está mapeado, ele está sendo divulgado para o mercado para demonstrar que há riscos e oportunidades que estão sendo divulgados no mercado? E aqui vem a parte, acho que dos relatórios, de como isso vai ser divulgado e como vai passar por um escrutínio de um terceiro, independente, do que está sendo colocado no mercado. Será que um evento climático extremo, como aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em diversas cidades, algumas empresas deixarão de existir? Outras terão impacto significativo por questões climáticas. Os relatórios que têm de sustentabilidade hoje, eles demonstram esse risco de continuidade dos negócios? Ou não? Eu preciso ter uma norma realmente de riscos climáticos para ter uma visão de negócios e materializar esses riscos. E tendo isso para o mercado, para não ficar um greenwashing ou, como a gente estava comentando anteriormente, um wishwashing, ou seja, tem muito desejo no relatório de sustentabilidade, mas pouca informação relacionada à qualidade de informações. Hoje, a demonstração financeira, com o tempo, ela foi ficando cada vez mais densa, tem um trabalho contínuo para ter informações relevantes nas demonstrações financeiras. O mesmo acontece com o formulário de referência, ele já passou por uma primeira mudança para deixar ele mais sucinto, com mais qualidade. Eu acho que essas normas vêm para deixar um relatório de sustentabilidade de acordo com o ISSB relevante para o investidor poder tomar decisão num documento sucinto e que tenha informações onde o investidor que está olhando possa acreditar e ele tomar a decisão se ele quer continuar como acionista ou debenturista da companhia ou sair do negócio. O minoritário ele não tem acesso às informações que a alta administração tem do negócio. Como é que ele pode tomar decisão hoje com as informações disponíveis no mercado? Como contadores, o balanço é a fotografia de uma única data, a demonstração de resultado é um período acumulado de resultados e o fluxo de caixa, a geração de caixa operacional, de investimentos, atividades de financiamentos, num determinado período. Mas eu não tenho uma questão prospectiva futura se o negócio da companhia ele é ou não é sustentável. Onde eu vou buscar esse tipo de informação? Essa é uma resposta do mercado de capitais global para que eu tenha uma uniformização de normas, de como preparar um relatório
passar por um escrutínio de profissionais que entendam de sustentabilidade, mas também ter um viés financeiro. Quando a gente fala de dupla materialidade, há uma questão de falar sobre quais são os temas materiais, o que é relevante para a informação para a companhia, mas o que é financeiramente relevante? Eu fazer determinadas doações sociais para o entorno de uma planta, mas que representam um percentual ínfimo em relação ao lucro da companhia, por exemplo, talvez essa informação ela não seja material necessariamente para incluir num relatório ISSB. Eu posso incluir ela num relatório GRI, eu posso incluir num relato integrado, é uma informação voluntária adicional. Mas para o investidor, será que ela é relevante? Algo que percentualmente é ínfimo em relação ao caixa da companhia, ao que a companhia faz de investimento em outras atividades? Então, na preparação desses relatórios, essa maneira mais sucinta, objetiva e tem uma informação confiável, de qualidade para o usuário, é o que vai ser desafiado por nós aqui, para o público de auditores e alguns preparadores que aqui estão. Então, a relevância desse tipo de informação faz parte de ter o letramento dos profissionais, desde as universidades. Então, acho que novas disciplinas estão sendo criadas para reformular a profissão de contador e de outras disciplinas. A gente tem o treinamento dos profissionais de auditoria, e aqui o IBRACON tem papel fundamental para ter essa uniformização e qualidade dos procedimentos de asseguração. E também o mercado de capitais, que vai exigir das companhias uma informação transparente e também aplicar sanções àqueles que acabam enviesando informações e utilizando como material de marketing e não para um material informacional para o usuário da informação financeira. Eu tenho que concluir, talvez, o IBRACON valoriza e busca parceria estratégica com os reguladores, academias, entidades, órgãos governamentais, stakeholders do setor. Então, muito importante ter diversos representantes aqui no mercado. Contem com o IBRACON para buscar mais informação e qualidade no mercado. E aqui com os nossos profissionais, acho que o recado para concluir aqui, temos que estudar. É uma disciplina nova. Para os contadores mais antigos, a gente aprendeu contabilidade, vem uma onda de novas normas em IFRS, que continua mudando, tem a IFRS 18, 19, então continuamos aprendendo novas normas. As normas de auditoria foram mudando ao longo do tempo, a gente tem mais qualidade, mais uma visão de risco, fazer um risk assessment, um assessment de risco das informações que estão sendo divulgadas, se essas informações estão completas. Então, mudou na norma de auditoria, está aqui a ISA 5000, que também vai passar por uma tradução para a nossa língua nativa. Aprendam, tem muita informação disponível nesse momento. Vai ter algumas empresas, como colocaram aqui, vão ter adoção voluntária nos próximos, ou esse ano, ou ano que vem. 2026 está aqui, está na porta da gente. A gente tem um tempo ainda para estudar e se preparar para uma demanda gigantesca que vai vir para o mercado. Estejamos preparados para preparar esses relatórios e fazer os procedimentos de auditoria que serão requeridos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Oliari. Eu ia fazer uma pergunta agora para a Viviane, que talvez o resultado do quiz vai falar o que uma das perguntas aqui que eu acho que vamos ver aqui. Qual o tema que apresenta maior desafio para a profissão? Mas é o outro, não é, Fernanda? Que é qual a maior dificuldade das empresas na implementação das normas? É o próximo. É o outro quiz. Então, eu vou perguntando para a Viviane, que eu suspeito, pelo que vocês estão falando e que você trouxe também na sua apresentação, que uma das perguntas que a gente colocou no quiz é que você tem uma dificuldade de formação, né? Até o Oliari estava falando dessa questão da preparação. Então, tem uma pergunta aqui que fala quais tipos de ações precisamos desenvolver para formar bons talentos nessa área, considerando a escassez que temos na auditoria. É interessante perceber que as 4 pessoas que falaram de alguma forma da necessidade de letramento. E eu acho que é letramento de todas as partes, dos profissionais de sustentabilidade, do ponto de vista de que precisam entender de demonstrações financeiras,
nunca vai ser um expert, mas precisa de alguma forma entender. Da mesma forma que auditores, porque você precisa ter ali uma reflexão crítica e um entendimento crítico daquilo que está sendo avaliado. E das pessoas que, na verdade, né, da área de contabilidade que precisa, de fato, fazer e assinar esses relatórios. O que eu percebo de maior desafio e a maneira que a gente está buscando lidar com esse desafio é buscar esse entendimento e essa linguagem única. Então, por isso, da necessidade de colocar essas pessoas em uma sala e, de alguma forma, trazer essa informação de maneira que ela seja entendida dessas diferentes perspectivas. Eu acho que é dessa forma que eu vejo. Para mim, esse é um dos maiores desafios que a gente vai passar nesses próximos 2 anos. Eu recebi aqui o quiz, mas acho que não vai rolar agora no telão, né? Então, vou tentar ler aqui. Eu estou fingindo que eu não preciso de óculos o tempo todo. Mas, gente, chegou a minha hora, 47 anos. Sem óculos não vivo mais, ainda mais essa letrinha pequena aqui. Bom, ficou bem empatado, viu? Eu achei que esse desenvolvimento de profissionais talvez fosse maior, mas ficou com 31%, empatado com integração de áreas e com preparação de informações quantitativas. Ou seja, é tudo difícil. É tudo difícil. E eu corroboro. Você achou mais difícil? Todo mundo achou, 30% votou em cada coisa, está tudo com o mesmo peso, né? E aí tem uma questão aqui que eu acho que pode caber aqui para a CVM. Olha só, não há o que impeça, mas se caso o prazo de 5 anos para o serviço de auditoria das DFs ocorrer, é possível esse mesmo auditor prestar o serviço de asseguração de sustentabilidade na sequência ou deverá aguardar o período de 3 anos? Não sei se é muito específico, mas tem uma outra, que eu não sei se tem a ver, porque, para mim, parece que tem a ver, né? Pode não ter, que fala se, na experiência de vocês, a gente vai ter tempo e a gente vai estar preparado para implementar as normas em 2026, ou já podemos contar com um prazo adicional da CVM. Essa é melhor, né, do que a primeira. Alô? Oi. Respondendo a primeira, estava torcendo para ninguém perguntar isso, tá? Nós ainda não... esse ponto específico do rodízio já entrou no nosso radar em relação a essa questão de você ter o mesmo auditor podendo fazer as 2 assegurações, só que os períodos de cada uma não serem iguais, serem diferentes. E a gente ainda não definiu ainda o que vai acontecer nesse caso, tá? É um ponto ainda que está sendo analisado, mas realmente é uma questão que está presente, tá? Em relação a essa questão do rodízio, o prazo para as 2 assegurações eles não baterem, né? Como vai ficar, considerando que você vai ter o mesmo auditor auditando a mesma entidade, apesar de ser produtos diferentes, mas está auditando a mesma entidade, né? Se isso, o rodízio, como vai ficar essa questão do rodízio? Eu não tenho como responder isso agora para vocês, tá? Em relação à segunda, deixa eu contar um pouquinho a história da 193, porque dar o contexto do que foi feito lá atrás, porque parece como a norma ela tem uma letra, por ser norma, né, ela tem é meio fria, né? A letra da norma é fria, que não poderia deixar de ser, né? São comandos, que ela não deixa você comunicar, né, o que foi feito, o que foi pensado, o que foi elaborado e por que foi tomada certa decisão regulatória em relação a isso. Pode parecer à primeira vista que, por exemplo, você colocar uma adoção voluntária numa norma é esquisito, né? Por que você está falando que eu posso adotar se hoje eu já tenho se hoje eu já poderia ter essa opção, né? Como algumas empresas elas já divulgam esse relatório. A nossa intenção com essa adoção, esse dispositivo de adoção voluntária, foi chamar a atenção do mercado, falando, olha,
a norma está aí, a CVM foi referendada pela IOSCO, como sendo adequada para adoção no mercado de capitais, porque as informações produzidas por ela são úteis para os investidores, há uma demanda enorme crescente no mercado, atração de recursos financeiros, desenvolvimento de mercado de capitais. Isso, em algum momento, vai se tornar obrigatório. A nossa intenção com isso foi, chamar a atenção, agora é opcional, mas vai ser obrigatório. Para quê? Para exatamente fazer isso que está acontecendo agora, debate, a discussão sobre os desafios da adoção. Eu duvido, se ela não tivesse aí no mercado, se a gente estaria discutindo isso daqui agora, em relação às dificuldades de adoção do S1, S2. Né? Com a nossa experiência passada, a gente tem essa sensação de que precisa dar uma ajuda, né? Um estímulo, para que chamar a atenção, para que se preparem, porque uma hora isso vai se tornar obrigatório. E, com isso, tentar evitar, né, foi um pouco de coincidência, né, tentar evitar aquilo que aconteceu, não sei se alguém aqui acompanhou, com o CPC 50. Desde 2017, estava aí na praça, né, e em 2022, quando no apagar das luzes da adoção, né, tinha empresas aí que tinha dificuldade, não estava preparada para a adoção do CPC 50. E a CVM, nesse caso, ela não tem como agir de outra forma, porque ela está vinculada a 6404 a adotar as normas internacionais, na mesma data de adoção das normas, para não causar divergência de adoção e alterar o parecer do auditor independente, modificar o parecer. Então, o intuito foi esse. Tá? Minha mensagem final é: não esperem, não contem muito com essa postergação. Já trabalhem, as empresas que estejam aqui representadas, trabalhem na adoção, discutam, tenham a consulta pública da CVM, está no mercado, mandem informação, respondam, para que também a CVM tenha condições de receber um feedback, né, para poder avaliar. Mas a mensagem é: não contem com uma provável alteração. Tá? Pode acontecer? Pode, tudo pode acontecer. Como o Alexandre falou, a gente está aqui para exatamente discutir, mas vamos trabalhar por uma aterrissagem, né, suave em relação à adoção dessas normas. A gente está pertinho já. Se você conseguir rapidamente, Eduardo, me ajudar mais uma só, responder uma pergunta: qual é a conexão das demonstrações financeiras com as informações de sustentabilidade? A pergunta acho que pode ser respondida sob duas perspectivas temporais. A primeira hoje e a segunda amanhã. Né? Hoje é muito pouca, correto? A gente, Oswaldo e eu trabalhamos muito na minuta da OCPC 10, de crédito de descarbonização, foi para a audiência pública em outubro do ano passado, terminou, e hoje se encontra em revisão, né? Eventualmente para uma segunda audiência pública, mas isso ainda vai ser muito discutido. Então, você via, por exemplo, empresas que fortemente, isso não é um desestímulo à participação na audiência pública, muito pelo contrário, mas empresas que tinham relatórios de sustentabilidade muito fortes, por exemplo, no sentido de assumir compromissos voluntários com relação a temas de sustentabilidade, especialmente ambiental, que tinham reflexo nenhum daquilo nas suas demonstrações financeiras. Né? Grosso modo é isso. Então, se você fizer hoje um balanço entre aquilo que está nas DFs e aquilo que está no relatório de sustentabilidade, você tem duas realidades que parece que são duas empresas muitas vezes distintas. Né? Isso, talvez a liberdade acadêmica me dê a possibilidade de colocar as coisas de forma tão clara nesses termos. O que se espera para o futuro? Que reduza-se esse diapasão. Né? O que se espera para o futuro é que esse movimento do ISSB sendo criado
ali no âmago da Fundação IFRS, né? Os órgãos, por exemplo, os board members, alguns board members do IASB e do ISSB participam de reuniões entrecruzadas, têm pautas discutidas, o IES 37 está sendo revisado, né? Policy Pollutant Pricing, né? Por exemplo, que é uma próxima norma, o Tadeu provavelmente deve ter comentado sobre isso. Então, a ideia é que haja pelo menos um alinhamento de discurso nos próximos anos. Tá certo. Bom, agradeço a participação de vocês. A gente vai encerrar e fazemos um intervalo, então, rapidinho, 10 minutos, só para um cafezinho. Até já.